seja muito bem-vindo. Está começando agora o seu podcast Lugar à Mesa. Então, para a gente começar hoje, eu tenho o prazer de anunciar ela, que tem o nome mais lindo do mundo, claro. É uma pessoa muito especial que o Senhor colocou na minha vida e eu tenho certeza absoluta que ela tem muita coisa para acrescentar aqui e você vai sair edificado daí. Então, Mi, obrigada. Olá! Olá. Tudo bem, Mi? Tudo bem. Olá, pessoal. Eu agradeço o convite de estar estreando aqui com vocês. Prazer é nosso. Muito obrigada por ter aceito o convite. E eu gostaria de começar me perguntando para você um pouco da sua história, né? Quando foi que você encontrou o Senhor, né? Quando você começou o seu caminhar com o Senhor? Bom, eu posso dizer que eu vim de um berço cristão, porque desde criança ali que eu comecei a entender um pouco mais, acredito que a partir dos meus 6, 7 anos, meus pais já frequentavam a igreja, então eu me recordo desses momentos, eu participando da igreja junto com minha mãe, com meu pai, um pouco sem entender, mas sempre ali. Quando eu cheguei na minha adolescência, com 14 anos, eu me batizei, juntamente com meu irmão. E segui firme com Deus, participando ali dos momentos na igreja, até por volta dos meus 21 anos de idade, que foi quando eu tive ali um momento conturbado, um pouco de decepção amorosa, e acabou que isso refletiu diretamente no meu relacionamento com Cristo, e eu dei uma afastada, me afastei nos caminhos do Senhor, fiquei aí por cerca de 12 anos afastada, e nesse meio tempo eu tinha comigo na minha cabeça de que eu não serviria a outro Deus. Eu acreditava em Deus, eu acreditava em Jesus, mas eu estava magoada, eu estava chateada e achava que eu poderia simplesmente tocar minha vida e, não, Deus não. E, na verdade, isso foi um grande engano, como nós bem sabemos, né? E tive diversos momentos onde, hoje, eu entendo que eu acabei buscando essa forma de idolatria de outras formas. Então, eu acabei indo para festas e música, festivais, e isso era o que me alimentava. E hoje eu entendo que eu fazia disso a minha parte de idolatria. No momento era meio inconsciente, eu não sabia, né? Uhum. E nesse período distante de Deus, eu tive relacionamentos amorosos, né? Tive namorados aí nesse meio tempo. E fui muito ferida. Como nós sabemos que é distante do Pai, nós somos ali um alvo fácil. E eu não entendia muito bem o porquê que eu não conseguia me encaixar direito. Eu não entendia muito bem o porquê outros ali conseguiam lidar tão facilmente com aquilo. E é engraçado, às vezes, quando eu ouço as pessoas falarem que depois que nós temos a marca do Espírito Santo em nós, a gente não consegue pecar tranquilamente, não consegue pecar de uma forma gostosa, digamos. Então, foi exatamente o que acontecia comigo. Sempre tinha aquele pós muito, muito doloroso, sabe? Eu não me encaixava, eu sabia que aquilo não era um encaixe para mim. E durante esse tempo, muitas feridas, aí aos poucos, aquela coisa, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Juntando ali as decepções amorosas, decepções propriamente também com amizades, nas situações da vida. E aí eu acabei ficando um pouco mais sensível para Deus. O Espírito Santo, ele tem a forma dele de trabalhar, né? Uhum. Então foi dessa forma comigo, aos poucos ele foi me chamando, aos poucos eu fui ouvindo um pouco mais, frequentando a igreja aqui e ali. E foi dessa forma eu comecei a me abrir um pouco mais, abrir o coração, e o Espírito Santo trabalhando de uma forma sutil, mas sempre ali. Até que teve um momento que eu tive como nós podemos dizer ali,
uma crise existencial, digamos. Sim. Onde eu comecei a chorar muito e sem entender o porquê que eu tentava, porque é sempre assim, a gente ouve, faz coisas e fala, não, essa parte aqui então eu já aprendi, deixa que eu vou fazer agora da minha forma. Não, isso aqui eu já aprendi, não, agora vai. E não acontecia. E aí era como um ciclo repetitivo de fracassos e de decepções e etc. E teve uma hora que eu simplesmente falei, Senhor, é o seguinte, eu não consigo, eu não sei mais escolher sozinha, eu não sei tomar direções sozinha, eu não estou fazendo boas escolhas. E eu ouço falar que o Senhor ajuda, que o Senhor acalenta, que o Senhor tem um lugar de refúgio, que o Senhor pode me colocar em segurança, cuidar dos meus sentimentos, que o Senhor ama. E eu quero te conhecer. Eis-me aqui, eu quero te conhecer. É a forma como eu tenho para dizer, ou é agora ou não é mais, porque eu não consigo sozinha. Eu ia justamente perguntar isso. Você já tinha tido encontro com o Senhor lá atrás, quando você ia para a igreja com seus pais? Hoje eu entendo que não. O Deus que eu conheço hoje, o Jesus que eu tenho intimidade hoje e anseio por ter cada vez mais, de forma alguma é aquele que eu entendia que era, sabe? Então, sim, eu acho que eu me encaixei de uma certa forma na religião, ali nos costumes, no lifestyle, no jeito ali de levar as coisas, mas eu não tinha realmente tido um encontro verdadeiro com Deus, sabe? Sim. Acredito que sim, eu devia o amar, eu o amava, mas não tinha um relacionamento propriamente dito. Por isso que eu acho que quando eu tive as minhas frustrações, e eu estava em Deus, e eu tive as frustrações, e eu entendo que foi brechas que eu acabei abrindo na época, eu culpei Deus, porque na minha visão eu tinha uma visão deturpada do que era ser aquilo tudo. Então, quando tudo desabou, eu culpava Deus, falava, ué, mas eu tô fazendo tudo certo. Hoje eu entendo que não. Então, só pra gente contextualizar, o Deus que você conhecia não era o Deus de relacionamento, era o Deus que todo mundo conhece. Deus existe porque todo mundo fala que existe, e é isso. Deus lá, eu aqui, distante. Pra você era possível ter esse... Porque eu sei que hoje você tem muita intimidade com o Espírito Santo, né? E pra você hoje, antes, né, na verdade, você tinha essa visão assim, Deus é meu pai, esse relacionamento de pai para filho, ou somente Deus e a criatura? Eu acredito que eu não tinha essa visão realmente, era algo mais abstrato. Sim. Não era algo vivo dentro de mim, algo que verdadeiramente está ali me aconselhando, algo que me passa uma segurança. Em época, quando eu cheguei no meu ápice ali de sofrimento e de dor, é engraçado que eu tinha ciclos repetitivos de relacionamento falido e frustrações amorosas. A gente sempre tem eu, no meu caso, eu tinha uma vontade muito grande de me casar e tudo mais, e acabei que eu fazia disso um foco maior. Era o meu tudo, era isso, sabe? Hoje, novamente, eu digo hoje, eu entendo. Na época, não. Eu fazia disso o meu porto seguro, eu fazia disso meu objetivo de vida, era uma dependência emocional, era um tipo de idolatria com isso. E, consequentemente, quando a gente coloca a nossa expectativa, a nossa confiança, o nosso ser alegre, o nosso ser completo em alguém fazer isso, uma pessoa fazer isso, tá fadado ao fracasso. Isso Exato. Eu acho que a gente acaba transferindo para o outro algo que só Deus pode nos dar. Perfeito. Né? E uma coisa que eu queria te perguntar antes, que você tinha dito, você falou pra mim que você teve um momento que aí você teve que buscar o Senhor, de verdade, sim, né? Quando foi que veio esse despertar, assim? Aconteceu alguma coisa na sua vida? Ou foi acúmulos de decepções que você falou, cara, parou, chega, eu preciso mudar o rumo? Ou aconteceu alguma coisa que virou a chave, tipo assim, preciso buscar Deus? Eu, na verdade, eu não me recordo, assim, eu acredito
não consigo determinar se teve algo muito específico. Eu acredito que foi uma junção mesmo de situações e de coisas. E a gente tenta e erra, tenta e fracassa e vai voltando, como eu disse, ciclos. Aí a última opção é sempre Deus. Assim. A última da última. Não, Deus, calma, que agora que dessa parte que eu sei, deixa que eu cuido. Porque eu sempre fui muito de estudar. Então, pera lá, entendi. O que eu tenho é dependência emocional. Então, ok, vou fazer então isso. Eu buscava teorias na internet, psicólogos diversos. Ia pro intelecto, né? Sim. Nossa. Meditações e etc, exercícios, e novamente fracassava. Então eu acho que foi um pouco disso. E quando verdadeiramente eu soube reconhecer que não teria resultado mesmo, no sentido de que Deus tem algo maior e melhor para nós, e que não precisamos carregar o nosso fardo sozinha, não precisamos ali ter tudo com a força do nosso braço e frustrações, que sim, viveremos, em terra viveremos, mas que Deus, a gente pode encontrar um refúgio mesmo em tempestades e situações adversas. Aí foi onde eu falei, bom, já tentei todas as outras alternativas que me deram. Se estão falando que em Deus eu consigo tudo isso, Senhor, mas assim, aos berros, aos prantos. Esse momento em específico eu me lembro, foi inclusive no meu banheiro, eu tava entrando pra tomar banho, quando, acho que foi em algum momento assim meio reflexivo de tudo, um pouco ali de crise existencial, e eu joguei a toalha, aos berros, assim, chorando muito, Senhor, não consigo mais, me socorre, me ajuda, eu não aguento mais, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais dor, me ajuda. E aí, a partir daí, o que eu fiz? O caminho de seguir formas de encontrar a Deus. Sim. Porque eu queria estancar a dor, sabe? Eu queria realmente que aquilo ali parasse, porque são feridas atrás de feridas abertas. E eu não digo só de relacionamento amoroso, mas na vida como um todo. A gente vai acumulando ali momentos que vão nos deixando feridas. E feridas que às vezes nem conseguiram se transformar numa cicatriz ainda. E aí eu fui no caminho onde eu entendia que eu conseguiria encontrar de melhores formas Jesus, que no caso era a igreja, muita pregação. Eu comecei a ouvir muita pregação no YouTube. Ou seja, teve uma resposta ali. Talvez Deus não tivesse aparecido para você, né? Vamos dizer, mas o Espírito Santo acolheu a sua petição e ali começou a caminhar. É isso? Perfeito. É isso. Eu costumo falar que a gente não se refere como mágica, né? Mas foi algo sobrenatural mesmo, entende? Uhum. Ele vai tirando, ele vai quebrando os ídolos, ele vai quebrando teorias furadas e erradas de uma forma muito sutil. O Espírito Santo, ele vai trabalhando de uma maneira muito amorosa. Exato. E a gente às vezes nem percebe, né? Não. Vai acontecendo. Não, eu não percebi. Eu percebo até hoje ainda, eu levo um pouco de choque. Eu comento com as minhas amigas que eu falo, gente, nossa, olha como eu tô, olha, eu não me via dessa forma. E aí eu percebo, mas não é algo muito, não é forte, você não sente. Ele simplesmente vai te fazendo perder a graça, vai te mudando o foco. Isso, entende? Exatamente. Uhum. Eu gostava muito de música eletrônica, eu frequentava vários festivais de música eletrônica. Era algo que, aquilo que eu te comentei, né? Eu troquei de ídolo e eu não percebi. Uhum. Era música eletrônica, festival eletrônico. Era 2 vezes por mês e vivia em torno disso, sabe? E eu lembro que na época que eu pensava em Deus, alguma coisa assim, eu falava, não, mas eu não vou largar disso. Eu gosto tanto. Nossa, eu nem consigo me imaginar sem isso. E em nenhum momento ninguém me disciplinou, ninguém falou que deveria parar, em nenhum momento, nada. Foi algo que, assim, muito sutilmente, como a gente vem falando, muito gradativo, simplesmente eu não vejo mais graça, eu não consigo mais, e é algo que até me incomoda. Eu vejo, me dá como se fosse uma sensação ruim mesmo, sabe? Eu consigo ver, é muito engraçado, porque
A gente tem um discernimento espiritual, então a gente olha para certas coisas e a gente tem um discernimento e fala, eu era uma ovelha perdida e o Senhor Jesus me resgatou. Então sempre quando eu vejo sobre isso, eu choro bastante, eu me emociono, porque não fui eu que falei, Senhor, eis-me aqui. Não, acho que ele o tempo inteiro estava ali, filha, eu tô aqui para te ajudar, filha, me deixa cuidar de você, filha, eu vim aqui te resgatar. Porque eu estava verdadeiramente perdida num pasto jogado por aí, como uma ovelha ferida à mercê ali de muitos males, e o Senhor Jesus, como um bom pastor, foi ao meu encontro. Não, sim, a palavra mesmo diz, né, que Deus realiza tanto o querer quanto o realizar. Porque até pra gente buscar ele tem que vir primeiro, porque a gente não dá passo. Não, exato. Então não tem como partir da gente mesmo, mas é muito legal ver essa sutileza que você tá trazendo, porque muitas pessoas pensam, nossa, me converti, vou ter que largar não sei o quê. Cara, quando você entende o valor que Jesus tem, você nem foca mais nessas coisas, Sim. O que você tá perdendo, né? Porque, na verdade, como Paulo fala, as coisas que são perdidas por conta de Cristo já não fazem, mas não tem valor nenhum. Você percebe, cara, não existe nada nesse mundo que pode ocupar um lugar que o Senhor ocupa, que pode trazer a alegria que o Senhor traz, a completude que o Senhor traz. Por isso que acaba se tornando nada pra gente, né? Você comentou sobre o quanto que o Espírito Santo ele é sutil, e às vezes a gente, quando tá nesse processo de conversão, ou de voltar para Cristo, às vezes a gente já enraizou e verdadeiramente gostou de tanta coisa nesse caminho perdido, e ok, entende? Eu acho que o que você falou é muito válido. Mas um ponto que aconteceu comigo muito interessante, inclusive bem recente, eu comentei com você. Eu, muitos anos, frequentava festival eletrônico e sempre gostei. Uhum. E era uma das coisas. Eu acho que a gente tem esses estilos, várias coisas. Tem gente que é com bebida, tem gente que é com cigarro, com música, com ambientes, com amizades. E aí você fala, não, Deus, o Jesus, não, eu vou ter que tirar isso pra mim. Nossa, eu não consigo me enxergar sem isso, não consigo. E eu acho que a reflexão principal é justamente isso, venha da forma como você está. Uhum. Venha da forma que você está, porque o Espírito Santo, ele tem uma maneira muito irresistível, muito incrível, e como a gente falou aqui, sobrenatural, de trabalhar. Esse ano a gente teve teve a Dunamiscon. Sim. E na Dunamiscon aconteceu no mesmo dia da Tomorrowland. No mesmo dia. Tinha comentado com você. E a Tomorrowland é um evento que eu não perdia por nada. Foi o meu primeiro evento eletrônico. Foi o que eu amei. E aquela coisa toda. E eles fazem de uma forma muito lúdica. E eu fazia de tudo pra ir. E nesse ano, eu não fui e fui pro Dunamiscon. Mas sabe aquela sensaçãozinha ainda de tipo, nossa, caramba, não vou. Não um lamento, mas uma reflexão. Sim. Algo assim, será que eu vou perder? Será que algo vai ficar faltando? Nesse sentido. Quando eu entrei na Dunamiscon, que eu vi aquele ambiente inteiro, a gente sente a presença de Deus assim que a gente entra, e começou os louvores e aquilo tudo, e eu olhei em volta e o Espírito Santo falou muito forte comigo. Ele falou, minha filha, eu nunca vou te fazer perder nada. Eu nunca vou te fazer sofrer algo que não seja para o seu bem. Eu nunca vou deixar você um vazio sem te recompor de uma maneira maravilhosa e incrível. E ali eu me desmanchei em lágrimas, porque eu verdadeiramente senti aquilo. Porque eu sabia que no dia seguinte eu não ia ter vazio, no dia seguinte eu não ia ter uma ressaca moral, no dia seguinte eu não estaria com meu corpo dolorido de pular e dançar num ambiente que não me agregava em nada, e vários outros sintomas que diversas pessoas que ainda estão nisso sentem, e eu sei porque eu vivi, foram 8 anos nisso. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu me desmanchei em lágrimas, porque eu falei, uau. E o que eu recebi ali, o transbordo de tudo aquilo ali, foi tão incrível. E não foi que eu
procurei trocar, coincidiu, e o Espírito Santo falou comigo. Então, fica aqui o recado, justamente isso. Eu acho que a gente tem esse testemunho para falar que o Espírito Santo, ele cuida. Venha da forma como você está. Isso. Venha da forma com o que você tem. E apresenta para o Senhor. Verdadeiramente, com o coração honesto. Senhor, gosto muito disso. Senhor, não me vejo. Senhor, tem de misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Se não é da tua vontade, se não é o teu querer, muda em mim. E quando você menos esperar, isso vai perder a graça, vai perder o encanto. Esses dias atrás, inclusive, fui sair dando um follow em várias páginas, porque pra mim não tem mais graça. E ninguém me pediu, é algo que por mim, sim, sabe? E o Espírito Santo, ele também não te pressiona, né? Não te pressiona, não te faz se sentir culpado. É incrível, é maravilhoso. Muitas pessoas têm medo do perder, mas não pensam no que pode ganhar. E a palavra do Senhor fala, né? Deus faz muito mais além do que possamos pedir ou imaginar. Sim. E muito, muito mesmo, sim, assim. Sim. E aí, então, falando da questão da solitude. Exato. Você tá nesse momento com o Senhor, tá esperando a pessoa certa. Hoje, pra você, vamos falar bem aberto, né? Que você sente falta de ter alguém do seu lado? Tá. Ou como que tá essa questão? Essa é uma das questões que ainda hoje eu fico muito em choque quando eu paro para observar o verdadeiramente sobrenatural que eu falo. Eu sei quem eu sou. Deixa eu me beliscar. O que tá acontecendo comigo? Porque, como eu disse, eu tinha uma dependência, então eu buscava, tentava, sabe? Aquela coisa que a gente ouve muito e é cultivado muito no mundo, contatinhos, e você ser ovacionada nesse sentido. Pra mim era sempre assim, e tava tudo bem. Sim. Porque é plantado como se tá tudo bem. E quando eu me encontrei com Deus, que eu me joguei aos pés dele, ele tem uma amiga. Ela tem um testemunho muito legal pra mim. Ela me edificou bastante nesse sentido. Talvez ela nem saiba tanto. Mas ela era uma pessoa que estava se guardando em Deus. Ela se guardou, se eu não me engano, por 4 anos. Só pra a galera entender, quem está chegando que não é convertido, o que é se guardar? Se guardar é justamente a gente se preservar dessa teoria mundana que nós ouvimos por aí, né? Então, não ficar... de contatinhos, não sair ficando aqui e ali. É verdadeiramente aguardar no Senhor para que revele alguém certo. Existe o tempo certo para todas as coisas, então o Senhor traz a pessoa certa no momento certo. Sim. Então a gente se guarda na santidade, é isso. E justamente eu já tinha esse encontro com Deus. Teve uma palavra muito forte na Sete Nés com o pastor Brandon Cormier, que eu sempre falo pra você. Sim. Foi ali uma experiência muito sobrenatural, incrível que eu tive com Deus. E foi a cereja do bolo pra eu ir pro pezinho ali no Serei Radical. Que foi quando Deus ele falava comigo. Ele falava, eu sei do seu coração ferido. Olha. Eu quero te tratar de dentro pra fora. Porque se eu derramar do meu azeite agora no vaso ferido, quebrado e machucado, não vai surtir o efeito que eu quero. Se eu derramar do meu vinho novo nesse vaso quebrado, vai estragar. Eu preciso te curar, eu preciso te restaurar de dentro para fora, e é isso que eu tô fazendo com você agora. E nesse momento eu chorando muito, muito, muito. Aí, inclusive, eu recomendo, tá no YouTube, gente, essa pregação é maravilhosa. Eu sempre... Brandon Cormier. Brandon Cormier, O Poder de um Nome. Acredito que é essa pregação. E ali eu estou comentando desse justamente para falar aonde eu senti que Deus ele fez uma limpeza. Uhum. Porque quando a gente tem esse estilo mais contatinho, sai com uma pessoa para conhecer, tem um ficante, e eu falo numa tranquilidade porque quando a gente é do mundo, isso é natural. Exato. Né? É tentativa e erro, você acha isso natural. Hoje,
verdadeiramente eu me envergonho e entendo que não tem futuro. Mas fora dessa verdade, a gente vive nesse engano e tá tudo bem. E acha que é normal. E aí, nesse dia, eu ouvindo, o pastor começou a orar e a profetizar, e eu comecei a passar muito mal, assim, de tipo, tossir. E aí eu senti ânsia. No que eu senti ânsia, eu fui pro pé da cama, assim, e eu fazia como se eu estivesse verdadeiramente vomitando ali, sabe? Mas na minha cabeça eu estava colocando algo pra fora. Mas não estava. É espiritual. Eu tava colocando E na hora eu não entendia nada. Pensa só, eu tava assistindo pelo YouTube, porque eu não fui no Setnés. Não tinha... Eu morava em Minas Gerais na época. E ali o Senhor falava, estou te curando agora, estou te limpando agora, estou te fazendo uma pessoa plena agora. Meu Deus. Depois daquele dia, gente, é por isso que eu falo, é algo muito sutil. É algo, nesse caso não foi tão sutil, mas assim, ele faz, mesmo sem você saber, ele fez. Minhas amigas todas falavam, nossa, Michele, mas, nossa, você não aguenta ficar 3 meses sem um contatinho, sem nada? E eu não enxergava dessa forma, eu não sabia que eu era uma pessoa dependente emocional, eu achava que tudo bem. E quando... E antes dessa pregação, durante esse momento com Deus, eu sentia, assim, muito incômodo. Eu me sentia, voltando à sua pergunta, eu me sentia assim, está faltando algo. Pera, o que eu tenho que fazer? Não, que eu preciso, alguma coisa eu tenho que fazer, eu não posso simplesmente ficar de braço cruzado aqui. Eu preciso conhecer alguém, não estou conhecendo ninguém. Sabe, no sentido assim de que, Senhor, o tempo está passando para mim, eu preciso fazer algo por mim mesma. Abraão fez isso também. Exato! Foi, eu fui a Sara, eu tava igual a Sara ali naquela situação. E então, naquele momento, verdadeiramente, o Espírito Santo adormeceu. Aquela carência, aquela necessidade absurda, aquele desespero, aquela coisa que muita mulher tem, muita jovem tem, de você estar sempre ali, o seu foco, tudo é um relacionamento, o seu futuro é relacionamento. E hoje em dia, não mais, né? Hoje em dia, elas estão sendo o extremo de tudo. Acho que é muito extremo. Ou você é tudo e entregue a todos, ou você é nada, paralisado, porque ninguém presta, e eu não quero mais nada, e o relacionamento é furado. Daí, nessa linha. E aí, nesse momento, a partir daí, realmente, gente, ficou... Se eu te falar que eu sinto falta, não é verdade. Eu até estranho, assim, sabe? De tão tranquila, de tão plena. Se eu não saio num final de semana, eu tô o final de semana inteiro em casa, não é mais algo que me corrói, como se eu estivesse perdendo a minha vida, como se eu tivesse, outras pessoas estão super curtindo e eu tô sendo infeliz porque eu tô dentro da minha casa. Antes funcionava dessa forma pra mim. E eu tenho certeza que outras pessoas pensam da mesma forma. Chega o final de semana, você quer viver o que os outros estão vivendo, porque senão você acha que a sua vida tá paralisada, a sua vida não tá tão divertida quanto os dos outros. E hoje em dia, não. Eu pego meu final de semana, às vezes, fico ali tranquila. Meu passatempo, muitas vezes, é ouvir ali um podcast, uma pregação, ler. E passo meu final de semana e tá tudo bem, sabe? Então... foi algo muito adormecido e tranquilizado em mim, porque foi também um dos pontos chaves, eu acho. Que, como eu disse, o Espírito Santo ele não deixa que seja dolorido. E eu falo do final de semana, porque hoje eu estou morando em São Paulo, mas na época eu morava em Minas Gerais, e eu tinha já um fluxo todo de amizades, de estilo de vida. Chega final de semana, é aquilo, você se arruma e você vai para bares e baladas e se divertir. Essa é a sua diversão. Então, para mim, era bem chocante no começo, porque eu costumo pensar assim, o espírito, ele já está pronto, mas a nossa mente, ela precisa ser renovada. Então, eu olhava, aquele ambiente já não é mais para mim, porque eu várias vezes ainda fui, mesmo numa nova fase. Só que não me encaixava mais. Aí eu falava, bom, então tá bom. Ali já não me sinto mais à vontade. O que eu faço? Tem que renovar a mente. A sua mente tem que se atualizar ali no seu espírito, a sua alma tem que ser alinhada. E aí, o que eu fazia? Senhor, é isso que eu estou sentindo. Senhor, me ajuda. Me dava, sim, mas às vezes me dava
ataque de choro, porque você ouvia o mundo se movimentando em uma plena sexta-feira à noite, e eu amava sair sexta-feira à noite, e aquela coisa toda, e de repente parou. Você já não quer estar mais ali, mas ao mesmo tempo você sente um vazio de não estar ali. E o que eu faço com isso? Sim. E aí é onde você não precisa carregar tudo sozinho. Cara, é muito legal você falar, porque eu vejo o tempo inteiro você levando até o Senhor algo Tudo. e Ele fazendo algo em cima do que você levou. Então, assim, me lembrou aquelas passagens de quando as pessoas iam até Jesus e Ele perguntava, o que você quer que eu faça? Sim. E aí, depois que a pessoa falava, ok, Ele curava. Sim. E muito bonito entender o quanto você faz isso rápido, né? Porque a Bíblia mesmo fala, Davi, por exemplo, ele se arrependia rápido, ele ia aos pés do Senhor rápido, ele buscava entregar as coisas pro Senhor na cruz rápido, porque eu acho que esse é o segredo, na verdade, né? Quando você corre aos pés do Senhor rápido, você tá sentindo uma angústia, alguma coisa, vai rápido, resolve isso logo, porque querendo ou não, ele resolve. A gente acha que não, mas ele resolve. E hoje você, falando mais pra esse lugar de relacionamento, você se sente preparada depois que o Senhor começou a te preparar? Você acha que, você sentia, né, que Ele começou a te preparar, curar suas feridas antigas? Você já se sente preparada para um novo relacionamento? Hoje sim, graças a Deus, eu verdadeiramente me sinto agora. E Deus vem confirmando no meu coração que sim, em vários pontos ele faz como se fosse estrelinhas aqui no meu coração, de tipo, olha, tá vendo a sua evolução? Parabéns, filha. Legal. Porque eu me recordo de quem eu fui em alguns momentos, de quem eu estou sendo, e eu falo, glórias a Deus por isso, porque eu me recordo quem eu era e como eu agiria nessa situação. Então sim, hoje sim. Mas isso é muito... Só uma coisa que eu esqueci. Em nenhum momento você se fechou com raiva de, por exemplo, relacionamento? Não, né? Não. Tá. Não, muito pelo contrário. Eu sempre fui aberta nesse sentido e nunca fui... por exemplo, ninguém presta. Não, ninguém presta. Homem nenhum presta. Nunca pensei assim. Porque eu sempre, dentro de mim, sempre acreditei que a gente precisa profetizar, pregar coisas boas para nós. Então, se 99% não vale a pena, eu tenho certeza que 1% vai valer. E é esse 1% que eu vou alcançar. Então, eu sempre pensei dessa forma. Só que lá no começo, no meu processo com Deus, ali, por volta dos 2-3 meses, eu já achava que eu estava apta. A gente acha. E a gente bate o pé igual filho mimado. A gente bate, não, Senhor, já tô bem, claro que eu tô bem. Aí ele vem de uma maneira bem sutil e mostra. Não, tem algo ainda a melhorar. E uma das últimas lições que eu aprendi agora foi sobre oração. Porque eu tenho um modelo bem desenhado aqui na minha cabeça de como eu gostaria de levar de como eu gostaria de ser uma mulher sábia na minha família e como que eu gostaria ali de ser auxiliadora do meu marido e etc. E o Espírito Santo, ele vinha me mostrando de que eu não orava o suficiente. Orava muito pouco, inclusive. E era como se fosse uma trava. De verdade, gente, eu não sei explicar. Eu não conseguia... Não sei como. Não sei. Era muito difícil. Era como se fosse algo... Sabe? E aí eu achei uma estratégia. Eu criei um grupo no WhatsApp e eu falava com Deus. Que era o meu momento. Eu falava com Deus ali. E às vezes eu percebia que eu conseguia desenrolar mais quando eu estava dirigindo. E aí eu falava. Só que aquilo ali não era suficiente. E eu sabia que não era suficiente. E outro ponto importante que você falou de correr rápido para Deus é justamente... Enquanto a gente tem um coração ensinável, enquanto a gente tem um coração entregue e realmente aberto para que Deus possa fazer as mudanças necessárias e a gente colher, quanto mais intenso melhor, quanto mais rápido melhor. Ou você quer ficar para sempre no deserto? Porque eu não quero. Não. Eu não quero. E aí eu virei e comecei a suplicar. Eu não consegui orar. Mas aí a hora que eu tinha ali um pouco de inspiração, digamos, ali que destravava o falar, gente, porque eu não sei explicar, mas era assim. Eu suplicava, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, por favor, me ajuda. Me ajuda a orar mais, me ajuda a ter uma constância, uma comunhão, a ter vontade de orar. Me ajuda, porque eu não tô tendo. E eu era sincera.
Mas é exatamente isso, a gente tem que pedir para Deus, porque tudo vem dele. Então, não quero orar, não consigo orar, Senhor, me ajuda a orar. Senhor, não gosto eu fazia muito isso, não gosto de ler a Bíblia, eu prefiro aquelas experiências sobrenaturais com o Senhor. O Senhor me deu tanta fome pela palavra que, tipo assim, brilha os meus olhos, sabe? Então, é aquilo, peça que eu te dou. Exato, exatamente. Justamente. E aí foi quando eu comecei, Senhor, não, eu preciso, porque... E aí ele vai te falando os seus pontos. E aí eu comecei muita pregação falando sobre oração, o poder da oração, a necessidade da oração, o que a oração destrava. E aí eu ouvia, o Espírito Santo falava comigo e eu olhava para o meu momento íntimo com Deus e era terrível, não existia. Aí eu preciso melhorar, só que eu não conseguia. Menina, comecei a pedir, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, quero ter constância, Espírito Santo, quero ter vontade. Gente, hoje o meu prazer é eu chegar, trancar a porta do meu quarto e orar pra Deus. E eu fico lá, eu não sei quanto tempo, e você fica e é tão gostoso. Nossa. Ou seja, sobrenatural. Porque se fosse por mim, e quando vê, já aconteceu. Ou seja, o importante é isso, a gente entender os nossos pontos e saber que a gente não precisa estar sozinha novamente, não precisa lutar sozinha. A gente tem o Espírito Santo ali, nosso conselheiro, pra nos ajudar. Sim. Pede tudo pra ele, que ele... Assim, o seu relacionamento, Deus está te bastando, vamos dizer, comparando a tudo que você viveu. Sim, muito, comparado ainda mais tudo que eu vivi. Eu era extremamente, novamente, eu falo dependente, gente muito forte mesmo, um nível de dependência. Se minhas amigas pudessem falar, elas iriam concordar. Era cada buraco, assim, por conta de dependência emocional terrível. Inclusive com amizades também, sabe? Então, sim, o Senhor Jesus, ele supriu muito, muito, muito. Mas não tem como a gente, no meu caso, pelo menos, eu não vou dizer que isso é exatamente 100% do tempo. Não é. Existem momentos que eu tô ali mais fragilizada. Sim. Existem algumas coisinhas que eu percebo que me dá uma ativada num sentimento de tipo, poxa, queria tanto e não tenho. Ou, poxa, será? Às vezes, Senhor, eu acho que eu tô atrasado, meu Deus. Entende? Sim. Aí, justamente, novamente, a gente fala, corre pra Deus. Eu aprendi isso. Ao invés de eu simplesmente chorar sozinha, ficar agoniada sozinha, lamentar sozinha, na hora, eu jogo, me ajoelho, levo pra Deus. Sabe? Se eu vi algo que despertou algum sentimento ali que me deixou murchinha, triste, alguma coisa, angustiada, ou algum sentimento de, poxa, Senhor, eu queria tanto, eu já levo pra Deus. E choro e descarrego aos pés do Senhor. E quando eu saio dali, verdadeiramente, eu tô novamente alinhada e calma e tranquila. Mas sim, às vezes acontece, de uma vez ou outra, sabe? Te dá um baque maior. Às vezes eu vejo bebezinhos e essas coisas, e tem vezes que eu tô mais sensível, e aí eu vejo aquela coisa linda, aqueles bebezinhos brincando e tudo, e às vezes me dá crise de choro. E aí quando Mas você se sente atrasada? Às vezes. E aí eu levo aos pés do Senhor. E aí é onde o Senhor tranquiliza o meu coração. E ele já falou uma vez comigo de que Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Deus de todas as coisas. Ele tem uma forma de trabalhar que eu nunca vou saber. Ele é o Deus que não é pra eu estar preocupada. Quem sou eu pra me preocupar? Nossa, que forte. E, não, inclusive você me lembrou uma questão que eu até tinha conversado com uma mocinha também, que eu conheci lá na farm também. É que a gente se conheceu na fazenda, a gente no retiro. E ela já tinha sido casada e ela falou uma coisa pra mim que me marcou muito. Eu me sentia muito atrasada, sinceramente. Ela também tá nos 30 a mais. Mas a partir do momento que eu entendi que aquilo que você tinha dito, busca com intensidade, se curar rápido, resolver as suas questões rápido. E ela falou, você já parou pra pensar que quem se casou antes, que era o que eu vivia no meu casamento, eu precisava lidar com as minhas questões, ele lidar com as questões dele e a gente lidar com as nossas questões do casamento, então era uma bagunça. Agora não, quando cada um tá sozinho, resolvendo as suas questões e chega pronto, vamos dizer pronto porque ninguém tá pronto nunca, mas chega resolvido, parece que aí aqueles são os melhores anos da vida. Então não vai ter aquela coisa de, tipo assim, bater cabeça. Exato. Né? Então, quando ela me falou isso, eu sosseguei. É isso.
Então, quando vem a ansiedade, quando vem a preocupação, a primeira coisa é, eu não desperdiço lágrima. Eu costumo falar que eu não desperdiço lágrima. Comecei a querer chorar ou me angustiar alguma coisa, Senhor, vem aqui, tá aqui. E aí eu choro aos pés do Senhor, porque eu tenho certeza que eu estou ali semeando, chorando, e eu vou voltar colhendo em alegria. É isso, o Senhor não desperdiça nenhuma lágrima, muito bom. Exato. E aí isso é muito legal, porque quando a gente coloca uma expectativa aos nossos olhos humanos impossíveis em um Deus do impossível, é muito maravilhoso, porque o que eu preciso fazer é honrar Ele, é seguir uma vida íntegra, é abandonar os pecados, e Ele vai fazer porque Ele é um Deus do impossível, e eu acredito num Deus do impossível. Cara, que maravilhoso. É como se aquele fardo, aquele jugo, aquela coisa extremamente pesada sai. Exato. Entende? Uhum. Então, sim, nós somos seres humanos, então em algum momento a minha alma, como diz o salmista, ele fala, né? Por que te abates, a minha alma? Por que você está angustiada? Por que você está agoniada? Por que você está querendo ficar depressiva? Por que você está querendo medir a sua vida com a régua de outras pessoas? Não. Aí você leva aos pés do Senhor, e Ele é quem converte tudo isso em esperança, em fé, em alegria, em plenitude. Nossa. E é esse momento que eu venho vivendo. E todas as vezes que eu paro e faço uma retrospectiva, eu falo, sim, Senhor, foi sobrenatural o que o Senhor fez comigo, porque sozinho eu não conseguiria, de forma alguma. Ai, muito legal, Mi, muito legal mesmo. Pra gente finalizar, chegando aqui ao finalzinho, me fala uma coisa, e como que estão os seus sonhos, suas expectativas para esse ano? Tá. Uau! Esse ano eu tô com uma sensação muito forte dentro de mim. Eu, inclusive, coloquei isso também no meu Instagram, porque eu quis de alguma forma eternizar isso. É essa sensação de que o pavimento, que é aquela parte toda interna, que ninguém vê, sabe? Sim. De estacas e fundação e aquela coisa toda, foi muito, muito forte em 2025. De muito estabelecido e de dor em alguns momentos, de lágrimas e de abdicar de coisas fortes ali para viver o incrível de Deus. Então, 2025 para mim foi marcado com isso. E 2026... E você buscou muito isso também. Você buscou de forma intensa, né? O Senhor, eu lembro. Até porque a gente se conheceu no Cura e Libertação, tá? Começando daí. Então, imagine, a cura foi no começo do ano. Né? Olha quanto tempo, gente. Muito legal. E sozinha, na jornada sozinha, vou para os encontros, movimentos e reuniões e encontros, eu quero, eu vou. Você tá com uma fome insaciável, vamos dizer assim. Justamente porque aquilo que eu falei. Se eu quero sair de um ciclo de resultados repetidos, eu preciso fazer algo diferente. Uhum. Então, essa é a minha linha de raciocínio. Eu preciso fazer algo de diferente. Quando envolve Deus, naturalmente o Espírito Santo já nos alimenta com mais sede e fome. Então, foi isso. Eu comecei a buscar. E você me perguntou sobre 2026, é justamente isso, o ano de começar a construção a ponto dos outros verem, porque 2025 foi algo muito interno, muito meu com Deus. E ao final do ano de 2025 já começou a aparecer um pouco mais, e outras pessoas, muitos comentando, nossa, Mi, tá diferente. Nossa, nossa, tô te vendo diferente. Algo na sua feição tá diferente. Sério, era muito comum de ouvir. E amigos, nossa, até a sua forma de falar tá diferente e tudo mais. Então, eu entendo que em 2025 começou já a aparecer um pouquinho. Em 2026 vai ser algo mais visível, assim. E o que eu tô esperando é justamente isso. A minha oração é que Deus me apresente o meu marido esse ano, a minha oração e a minha expectativa. Amém, Senhor. Seria para esse ano. E a questão geográfica também, que eu sinto que pode ser que mude. É algo que eu tô aí em tratativas com Deus, porque eu sinto que
que algo aí nesse sentido vai acontecer também, geograficamente falando. E um ano de, como já vem acontecendo, inclusive aqui, esse podcast para mim já é uma coisa bem diferente. Gente, ela foi o primeiro sim, e a gente honra os primeiros sims, então obrigada de novo, foi um prazerzão te ouvir aqui, te receber aqui. Eu ficaria muito tempo aqui com você, cara, nossa, como é bom as nossas conversas, assim, como eu falo, né, acho que você é uma das pessoas mais próximas, porque a gente tá no mesmo time, a gente conversa sobre as mesmas coisas, então a gente nem vai falar sobre o que ela tá me mandando. As figurinhas que a gente tá trocando no Instagram, mas Deus, ele honra, assim, acredito que o Senhor, o que ele mais busca é a obediência, e como a gente conversou, né, ele recompensa, ele sabe os sonhos do seu coração. Sim. Então, eu acredito que Deus não coloca nada no coração da gente que ele não vai realizar, e ele realiza, no momento certo, da forma mais perfeita, eu não tenho dúvida, eu vejo assim, ela, até já vejo o vestido de noiva, enfim, gente, mas... Amém. Mi, eu gostaria de finalizar com a pergunta de, assim, se o Senhor Jesus estivesse, a gente sabe que ele tá aqui, sim, né? Mas se ele estivesse pessoalmente, o que você diria ou perguntaria para ele? Uau! São tantas coisas. Eu acredito que se ele estivesse aqui agora, o que eu perguntaria para ele é... se ele está satisfeito com o meu momento com ele, a forma como eu venho levando, se ele está contente com essa nossa fase, e o que eu poderia fazer para, de alguma forma, abreviar algo que está muito latente no coração dele, sabe? Eu já venho pedindo isso, sim, em oração, mas acho que se eu pudesse, como eu tô com você aqui, Senhor, me fala, me dá o relatório. O que o Senhor quer, o passo a passo. Algo que tá muito fervoroso no seu coração, que o Senhor precisa que seja desenrolado de hoje para amanhã. Entende? Fazer uma força-tarefa para isso. Você diz em relação a você ou em relação ao que o Senhor tá fazendo no geral? No geral. Ah, tá. No geral, porque eu sinto que é algo muito, muito grande. E eu clamo ao Senhor também, porque eu não quero de forma alguma ficar de fora disso. Isso é muito bom. Mas quando se eu pudesse, né, me conta, quais são os seus planos, o que eu posso fazer? Eu sou o seu verdadeiro staff aqui agora ali. E eu sei que, claro, ele conta com isso conosco, mas seria um tete-a-tete ali, seria mais ou menos isso. Porque eu sei que 2026 será um ano bem, bem único. Eu tô sentindo mesmo também essa coisa que o Senhor vai fazer algo bem forte, eu não sei bem dizer. Forte. Não sei dizer, mas eu também penso a mesma coisa, não me deixe de fora, por favor. Quero participar, tô aqui. Então é isso, queria ficar muito aqui conversando com você, perguntando mais coisas. Eu vou te convidar com certeza para outras vezes, porque eu gostei muito. Eu amo as conversas que a gente tem. E eu gostaria de pedir, então, para a gente finalizar, se você poderia orar por quem está nos assistindo. O que você sentiu no teu coração. Claro. Eu queria, primeiramente, ler um versículo aqui que me alimenta bastante também, que quando eu tô angustiada ou quando eu me preocupo além do necessário, o Senhor vem com essa palavra. Está em Jeremias 29:11 e fala: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Ai, meu Deus, amém. Então, a gente ficar com essa palavra, que para mim é fortíssimo, é o próprio Senhor dizendo que sim, Ele está ali para nos auxiliar. Sim. Então, se nós temos grandes sonhos, grandes planos, se nós temos anseios gigantes, quem dirá Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nos criou, que tem todo o poder em suas mãos, quem dirá Ele,
Imagina, se ele diz que ele tem planos grandes, planos perfeitos, planos de bênção, de paz, de prosperidade, então nada que eu possa imaginar de tão grande, de maior pode superar isso. Então, a minha expectativa toda é depositada nele. Eu peço que o meu coração esteja alinhado com o coração dele e que aquilo que eu desejo que não esteja de acordo seja amortecido, seja anestesiado e que o tempo dele, o kairos dele, seja estabelecido na minha vida de forma que a gente não fique mais ansiosos com coisa alguma. Amém. Amém? Pode orar por isso? Sim. Senhor Deus, Pai da nossa alma, nós te agradecemos, Senhor, por este rico momento. Eu te agradeço por essa oportunidade. Pedimos, Senhor Deus, que direcione essas palavras aos corações necessitados. Sim, Deus. Pedimos, Senhor Deus, que aumente o alcance para que mais dos seus filhos ouçam, Senhor Jesus, do que o Senhor tem feito em corações feridos e machucados como era o meu. Amém. Peço, Senhor Deus, que através do Teu Espírito Santo toque os corações necessitados, para que eles possam, sim, Senhor, conhecer que o Senhor tem um lugar de abrigo, o Senhor tem um lugar de afago, que o Senhor pode trabalhar corações feridos, corações decepcionados. O Senhor anseia por cuidar deles. O Senhor é o bom pastor e está agora nesse momento chamando por eles. Amém. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor trabalhe no coração de cada um. Abençoe, Senhor Deus, esse podcast para cada vez mais ganhar visibilidade. Sim. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, amém. Bom, gente, esse foi o primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei muito. Eu amei. Bom, eu estou muito feliz em dizer que o nosso podcast tem um patrocínio do Potiverso, esse estúdio maravilhoso aqui, que também está de portas abertas para te receber com toda a infraestrutura que você precisa para fazer suas gravações, talk show, podcast também. E nós temos câmeras, áudios de qualidade, tudo que você pode imaginar prontinho para você iniciar seu projeto, tirar seu projeto do papel. Então, vem com a gente. E é isso, gente. Muito obrigado e nos vemos nos próximos episódios. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Querendo ou não, as coisas que a gente passa no passado, assim, quando a gente se afasta do Senhor, depois Deus não desperdiça nada. Nada. A gente faz tudo errado, a gente faz, olha, mas Ele não desperdiça nada. E aí a gente vai trazendo e sendo transformada, porque a intenção do Senhor é transformar no caráter, né? Então, até justamente pra gente estar com os alicerces firmados nele, totalmente estruturado internamente, pra gente receber de verdade aquilo que Ele tem pra entregar, não o que a gente acha que a gente gostaria.